Bom dia, eu sou a Josi Meirelles e hoje tenho o privilégio, a alegria, né, de estar aqui com todas vocês no terceiro encontro, né, no quarto encontro do programa Raízes. Uma alegria ver essa tela cheia, né? Saudar cada uma de vocês, a Marilene, a Miriam, a Giovana, a Patrícia, a Tátila, mentora, Bianca, mentora, a Lari Keber, mentora, a Tabata, a Andréa, a Tami, a Solange, né? E saber assim o quanto é para mim uma honra estar na tela com vocês, né? Já algumas de vocês eu já tive o privilégio, né, de conhecer e abraçar, né, pessoalmente, e penso que dentro em breve nós estaremos juntas aí, né, fisicamente aí no Sul, para nos encontrarmos, né? Então eu vou começar o nosso encontro de hoje, né, porque cada dia que nós temos, né, cada quarta-feira do programa Raízes, nós temos a fortuna, né, de termos aqui uma mentora diferente, né, termos também a Roberta como uma grande organizadora e fio condutor, né, de todas nós, né, nesse programa, porque foi idealizado por ela, foi sonhado por ela, mas também tem sido sonhado por cada uma de nós, né, dentro do nosso processo de construção desse produto no digital, né? Então, hoje eu vou dar continuidade ao que ela trouxe, né, do posicionamento, de nós nos colocarmos aqui diante de uma tela, né, para comunicarmos aquilo que nós já vivemos. O processo da mentoria, né, e eu queria começar muito através desse ponto, ele tem a ver com uma base que é a própria experiência, que é a vivência, né? Todos nós somos capazes de estudar algo e estudar e ensinar, aprender e ensinar. O processo da mentoria ele pressupõe um detalhe a mais, né, que é a vivência, que é aquele trajeto no qual nós fomos sintetizando uma série de conhecimentos para nós chegarmos até aqui e verter, né, derramarmos, né, transbordarmos isso aqui para vocês. Então, cada uma das mentoras que vai passar por aqui, que já passou por aqui, como o caso da Nilmara, faz isso, essa síntese, né, de um conjunto de conhecimentos. E por que eu trago isso para vocês na manhã de hoje? Né? Eu trago isso na manhã de hoje porque simplesmente nós vamos ver nesse tema, que é a conexão entre corpo, mente e espírito na decisão de empreender, um conjunto de conhecimentos. E esse conjunto de conhecimentos, ele é de que natureza? Da mais variada natureza. Porque existem milhares de autores. Então, vocês vão ouvir através de mim não só uma voz, vamos dizer assim, que veio antes de mim, mas principalmente vocês vão ver a voz da experiência que aconteceu dentro da minha vida, daquilo que eu já experimentei e que eu busquei depois, né? E é esse ponto que eu quero hoje destacar para vocês, né, que já são mulheres, né, que têm uma grande vivência, experiência de vida, e mesmo as mais jovens que estão aqui, se estão aqui, é porque já viveram experiências muito significativas na sua vida. E o primeiro ponto que eu quero que vocês abram, né, a porta, né, usando já aquilo que vocês aprenderam com a Nilmara, que vocês abram a porta do coração de vocês nesse momento, é para o que vocês já sabem. Porque o que eu vou trazer aqui para vocês, eu tenho certeza que a maioria dos pontos vocês já sabem, mas que muitas vezes deixou lá guardadinho num lugar
dentro do seu ser, dentro da sua mente, mas que principalmente eu tenho muita convicção de que vocês já conhecem isso do seu coração, do seu espírito. Vocês já trazem consigo, porque se estão num processo de mentoria, se estão hoje neste movimento no qual nós nos encontramos unidas, vocês já dispõem de muito conhecimento. Então, a minha função hoje, dentro desse encontro, é ajudar vocês a despertar dentro de vocês a abertura, essa chave de acesso a um lugar de conhecimento intuitivo. E que muitas vezes, porque é intuição, a gente diz assim: ah, não, isso aqui, capaz que eu vou, né? A Tátila, eu olho para a Tátila, eu me lembro disso. Capaz que eu vou falar isso para o meu paciente. Capaz que eu vou, né? Tô sentindo isso. Capaz que eu vou falar isso para o meu cliente. A Solange lá na ótica de Nis, o cliente chega para ela já com uma série de questões ali e vendo que a pessoa está se escondendo, ela tá atrás do óculos e ela louca para dizer, mas minha amiga, vamos botar essa beleza aí, né? No mercado, né? Vamos adornar esse rosto de uma forma mais sutil, ao invés de, né? E a gente fica com aquilo aqui, ó, preso aqui na garganta. Então, o que nós vamos olhar hoje tem um fio condutor conceitual, sim, mas o que eu quero que vocês se abram é para o que vocês, cada uma na atividade de cada uma, a Miriam na medicina, a Mari nos conhecimentos humanísticos e nos grupos de mulheres, nos mais diversos setores, né, mas principalmente a mulher do campo, a Marilu nas terapias, né? Eu não sei de cada uma de vocês quais são as suas áreas, né? Especificamente a Marilene, também no seu processo terapêutico, muitas vezes nós temos uma vontade que é maior do que nós, naquele momento, de se colocar e de trazer uma palavra. A Paty, na parte advocatícia, né, no aconselhamento do direito sistêmico, junto com seus clientes, numa orientação. Então, pensem que esse tema, conexão entre corpo, mente e espírito, é exatamente a forma do todo que nós vamos abordar, trabalhar e colocarmos a serviço, que é esse o ponto que a Roberta traz muito como a base desse programa. Nós estamos nos preparando aqui para estarmos num servir que é aquele que está conectado com algo maior. E nesse servir com essa disponibilidade pressupõe que eu esteja aberta, né, para receber também aquela intuição que vem de um lugar que é o nosso próprio espírito, esse espírito conectado com a espiritualidade. E espiritualidade, já destacando, é diferente de religiosidade, porque a religiosidade é a forma que eu dou para a minha espiritualidade, é a denominação que eu dou para a minha espiritualidade. Mas a espiritualidade em si é essa conexão que nós temos com o divino, intimamente, com aquilo que vem de um lugar que a gente, de fato, desconhece. Então, para nós começarmos abrindo essa porta, eu vou começar da mesma forma que a minha colega mentora Nilmara fez, né? Trazendo aqui um momento de introspecção com vocês. Né? Se vocês puderem, na medida do possível, estar com as câmeras abertas, eu agradeço, porque assim eu posso também observá-las, né? E posso também me conectar visualmente com a forma que vocês se apresentam. Pode abrir, Andréa, pode falar, abre o microfone.
se você quiser, viu? Tá livre aqui para vocês se colocarem ao longo, né, da, da exposição aqui que eu vou trazer para vocês, porque esse processo é um processo de troca, tá? Sem problema, Carol, sem problema, viu? Então, nós vamos juntas aqui fazer um primeiro movimento respiratório. E por que a respiração? A respiração, ela é a nossa porção mais sutil, a porção mais sutil, invisível, mas que nos coloca em contato com essa divindade. Sem a respiração, nós não vivemos. Então, cada um de nós, quando para, exala, né? Porque esse ar já está dentro de nós, já foi processado por nós. Quando nós exalamos o ar através da boca, nós liberamos aquilo que já foi processado em nós para nós absorvermos, trazermos para dentro o ar puro, né? O ar que está aqui à disposição, cheio de informação, cheio de moléculas, que são essas que vão começar a nos nutrir e abrir espaço dentro de nós. Então, eu peço que vocês mantenham nesse primeiro movimento os olhos abertos, tá? E vocês soltem o ar, deixem as mãos, pés no chão, mãos sobre as coxas, tá? E façam esse primeiro exercício, porque isso é físico, mas ele é físico, ele é mental, porque ele exige a minha coordenação e ele é também espiritual. Então, respirar conscientemente é um processo de conexão espiritual, sim, tá? Então, solte o ar. Encha o ar. Segure o ar. 1, 2, 3, 4. E solte o ar com força. Contrai as costelas. Sopre esse ar até o fim. Esprema o abdômen. E mais uma vez. Encha. E solte. E vá acelerando. Encha. Segure. E solte. Vocaliza. Solta o ar, vocaliza esse ar saindo de dentro de você. Encha, encha o peito até em cima. Segure. 2, 3, 4. E solte. Novamente, e a última vez, agora feche os olhos. Perceba o ar circulando dentro da garganta para a face, da face para a cabeça, e solte o ar com força. E perceba de olhos fechados ainda o que acontece com o seu corpo. Perceba que há um certo formigamento, uma sensação de que as nossas partes estão todas conectadas. Observe também no seu corpo se há tensionamentos, se há áreas, regiões aonde você percebe que há tensionamento. E percebendo esse tensionamento, busque fazer uma pergunta íntima. Querido corpo, o que acontece com você que tão cedo sente tensionamentos? Tem um espirro também, porque a gente começa muitas vezes a liberar energia e espirrar é muito bom, porque ele ajuda a fortalecer essa energia circulante dentro da gente. E agora, então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês podem abrir os olhos e já podem abrir os microfones também. E enquanto eu compartilho a tela, eu queria ouvir de vocês. O que é que vocês sentiram
nesse momento de respirar. Se isso é comum para vocês acordar, respirar conscientemente. Quero saber um pouquinho de vocês. Podem abrir o microfone e trazer quem já faz algum exercício de respiração consciente de manhã cedo, por favor. Oi, bom dia para Bom todas. dia, Solange. Eu tenho o hábito de todos os dias, se eu tenho que acordar às 6, eu acordo 10 para 6. Se eu tenho que acordar às 5, 10 para 5, porque eu preciso colocar uma música, e fazer uma oração. Desejar, pedir para que Deus tire de mim aquela angústia, ou aquilo que eu sinto que está faltando, aquela necessidade que eu tenho. Agradeço a Deus por tudo que eu tenho, porque a gente tem muita mania de só pedir, pedir, pedir. Ai, Deus, me ajuda. Ai, Deus, que coisa. Ai, Deus, eu preciso pagar esse boleto. Ai, Deus. Ao invés de a gente dizer, Deus, obrigada pela oportunidade de ter um boleto para pagar, porque se eu tenho um boleto, eu tive crédito para comprar. Então, obrigada, e que eu consiga, sim, manter meus compromissos em dia. Então, sim, todos os dias, hoje mesmo eu acordei um pouquinho mais cedo. Eu estou em São Paulo, como eu falei para vocês, então eu estou exausta porque eu cheguei tarde, fui arrumar as coisas e preparar o que eu tenho que apresentar hoje no meu treinamento. Mas acordei meus 5 minutinhos antes e isso faz muita diferença na vida da gente. Depois eu faço uns 2 anos que eu começo a fazer isso frequentemente e faz muita diferença. Às vezes eu estou no hotel, em algum lugar, o Carlos está comigo, eu vou para o banheiro, eu faço isso no banheiro, mas eu coloco a minha música, eu acho a música fundamental, eu faço esse tipo de oração, eu respiro 3 vezes, então eu vou uma, seguro, desço, seguro, e aí eu faço tipo um quadrado na minha mente para que eu não venha me perder nisso. Então, assim, ó, é maravilhoso isso. Obrigada por compartilhar isso com vocês. Solange, eu tenho certeza que esse ritmo, essa rotina, fazem com que você ordene a sua mente para o que vem na sequência, porque isso você sabe que é a primeira coisa que você vai colocar na base do teu dia. Todas as outras ocorrências que acontecem no nosso dia, a maioria delas não conta com a nossa contribuição, correto? As pessoas vão chegando com demandas. Os nossos filhos, companheiro, companheira, funcionários, amigos. O WhatsApp vai bombando, as pessoas vão nos pedindo coisas e aí a gente já não tem mais a coordenação desse dia, E certo? às, e às vezes, Josi, desculpa te cortar aqui, as pessoas pedem tanto para a gente, porque a gente se permite também com que isso aconteça, né? A gente se coloca nessa posição de ajudar, de resolver, que às vezes a minha equipe chega com um problema, eu fico olhando, olhando, tá, como é que a gente resolve isso? E eles não sabem, é uma coisa tão simples. E aí eles ficam falando, eu não consigo entender como é que diante dessa tempestade você tem tanta calma. Não é calma, é certeza. E tem outra coisa que eu pratico muito, Josi. Se eu consigo resolver, eu vou e resolvo logo. Eu não fico deixando para amanhã, eu não fico, sabe, Postergando. procrastinando. E se eu não posso resolver, Deus está aqui, eu não consigo, eu não sei como fazer, eu preciso que o Senhor me oriente. Ou então, e as coisas se resolvem, sabe? O universo, eu acredito muito na lei do retorno, que eu dou, eu recebo. E eu não dou para receber, né? Essa é uma coisa que tem que ser nato na gente, mas eu acredito muito nessa lei. E o que a gente pode, você sabendo dessa rotina da manhã, porque isso faz parte de um ritual que muitas pessoas preconizam, ensine o que você sabe para os teus funcionários e faça com eles isso, porque é também um ato de conexão, exatamente como nós estamos conectadas aqui. Alguém Lá, gostaria de só concluir aqui, qualquer loja que eu estou e é rotina, todo dia antes de abrir a porta da loja, a gente faz uma oração. Eu procuro fazer isso com todas as equipes e cobro que eles mantenham isso. Mas quando eu estou lajeado, por exemplo, eu não estou em loja hoje, mas se eu olhar nas câmeras 8h25, elas vão estar lá fazendo oração. Criou hábitos já, isso é muito bom. é muito bom. Mais alguém gostaria de compartilhar o seu hábito respiratório de manhã, se já faz isso de manhã? Então, eu vou dar sequência aqui ao nossa exposição. Conseguem ver a tela? Muito bem. Então, nós vamos nesse encontro de hoje
Conseguem ver a mudança? Sim. Comentei com vocês que eu iria compartilhar uma vivência, né, que eu tive. E a respiração, quando a gente tem uma oportunidade na vida de perceber o quanto é importante respirar, a gente nunca mais esquece. Em 2014 para 2015, na virada do ano, eu passei por uma experiência que é de transformação, que foi a grande transformação. Por um acidente alimentar, eu tive um processo de descolamento de consciência chamado EQM. E esse EQM, ele é considerado algo muito comum, né, na medicina. Até eu viver, eu não tinha nem ideia que isso existia, mas existe um descolamento onde você consegue observar o próprio corpo. E nessa experiência de quase morte, eu comecei a perceber o quanto que, quando eu paro, né, de respirar, a minha mente se descola do meu corpo, né, e descolando do corpo eu começo a ter um processo de visualização das minhas diferentes partes. A mente acompanha o espírito. O corpo é que se descola dessas duas partes. E isso me trouxe um grande momento de confusão na minha vida. E às vezes a gente está assim, e você não está vivendo um EQM, mas você está prestes a ter uma experiência de quase morte, porque às vezes a gente fica num estado tão lastimável de consciência, tão confuso de consciência, tão movimentado dentro, que essas cores todas que estão aí dispersas, que vocês podem olhar na tela, elas fazem com que a gente tenha uma revolução íntima. E a gente não sabe responder, a gente já não acessa mais os conhecimentos, a gente não acessa mais a condição de dar o próximo passo. E esse ponto de confusão, de caos absoluto, é aquele que muitas vezes nos paralisa. É aquele momento onde nós não sabemos o que fazer no ponto seguinte. Esse é o ponto que a Solange muito bem citou aí, que é aquela hora que a gente diz, Deus, o que é que eu faço agora? Qual é o próximo passo? O que é que eu vou fazer? Então, todas nós, muitas vezes, nos encontramos nesse estado aqui de confusão mental, de dispersão, de falta de foco. Porque se eu estiver focada, eu tenho ali um direcionamento. E aqui, como vocês podem ver nessa imagem, é quando nós começamos a fazer alguma coisa, já vamos para outra, não conseguimos dar uma linha condutora, né? Um ponto de meta, um objetivo para fazermos essa condução. E a respiração é um recurso. E aqui para vocês eu trago uma imagem, eu compartilho aqui com vocês de por que é que a respiração ela é esse recurso. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, nós podemos ter muitas coisas que a gente sabe. A Solange já fazia, eu tenho certeza que talvez ela nunca tenha visto essa imagem. Mas, Solange, você dá o seu foco aqui, porque você faz isso aqui quando você respira, quando você faz a respiração quadrada, você faz esse pistonamento, você faz esse acionamento das suas vísceras, você bombeia a energia da base do seu corpo, aonde estão as tuas raízes, aonde está a tua máxima sabedoria. Você traz isso para o topo do seu corpo, que é o seu pulmão naquele momento que você está respirando, e desse lugar para a sua cabeça, onde você está pensando, onde você está raciocinando. Então veja que os seus músculos colaboram para isso. Observem também que o músculo aqui, ó, do trapézio, do deltoide, aqui do nosso corpo, ele está também sendo acionado. Então, se eu estou com tensionamentos aqui no meu pescoço, nos meus ombros, é porque eu não estou respirando corretamente no meu dia a dia, e isso não está em movimentação,
porque está tensionado. Então, observem que a respiração, ela pode criar todo esse processo de soltura, pode criar todo esse ambiente favorável para a gente poder ter o nosso corpo relaxado para começar o dia, né? Então, esse recurso da respiração, ele é aquele que vai acionar uma ordenação energética no nosso corpo. Observem, né, que aqui nessa imagem, vocês, eu não sei se vocês conseguem ver aqui as palavras, mas a base do nosso corpo, o primeiro chakra, ele vai acionar a nossa sabedoria. Ele vai startar ali toda a nossa, o foguinho que movimenta a energia do nosso corpo. Do ponto de vista energético, todos nós temos essas partes, que são os chakras, os vórtices energéticos. E esses vórtices energéticos, eles mobilizam o nosso corpo. Não só mobilizam, como também paralisam se eles não estão conectados, se eles não estão acionados, como se fossem pequenos ventiladorzinhos que estão ali movimentando aquela energia, como se o nosso corpo fosse uma usina, como de fato ele é. Então, na base, nós temos aqui a energia da sabedoria. Depois nós temos no segundo chakra a da criatividade. E a criatividade é essa intuitiva, essa que me dá saídas para uma determinada situação. Aqui também nós temos no plexo a satisfação. Então, quando nós estamos assim com aquela borboleta no estômago, a gente parece que não sabe se quer comer alguma coisa, e a gente muitas vezes se enche de alimentos porque a gente não sabe o que está sentindo ali naquele plexo e porque esse plexo está perturbado. Respirar conscientemente, como nós acabamos de fazer, alinha esses nossos corpos energéticos. Aqui no centro do nosso corpo, nós temos a segurança. Então, se nós estamos com o nosso peito apertado, se nós estamos com um peso aqui no peito, podem ter certeza, anotem isso. Será que eu não estou me sentindo insegura com relação ao movimento que eu vou fazer, a uma decisão que eu preciso tomar? O nosso corpo é o nosso maior instrumento de leitura dos nossos sentimentos, das nossas emoções e também do nosso próprio espírito. Porque se nossos corpos energéticos, que estão mais intimamente conectados com a nossa espiritualidade, com a nossa intuição, estão sentindo coisas, nós não podemos ignorar isso. Ignorar isso sistematicamente é aquilo que nos leva em colapsos energéticos, em colapsos emocionais. Então, percebam que quando eu estou com um nó na garganta, quando eu estou com algo aqui na minha região da laringe, é porque algo com relação à coletividade, aquilo que eu me comunico com o mundo, a minha parte de dentro com a minha parte de fora, está ali sinalizando algo para mim, trazendo algo de informação que eu não devo ignorar. Então, quantas vezes nós tivemos assim, ó, amidalites, dores de garganta, inflamações na região aqui da laringe, e nós simplesmente ignoramos, achando que simplesmente é um vírus, é uma bactéria. Nada começa no nosso corpo que não tenha uma porta sendo aberta anteriormente, energeticamente, para que ali, aquele órgão, aquela localização do meu corpo esteja em fragilidade, em deficiência. Então, as bactérias, os vírus são oportunistas. Eles se aproveitam dessa nossa lacuna, dessa abertura. E nós precisamos estar conscientes disso, porque nada absolutamente que se passa conosco é porque nós deixamos ali uma brecha. Inclusive, o meu próprio QM, inclusive a meu próprio intoxicação, que me levou àquele evento de quase morte, era porque eu estava realmente numa fase da minha vida em que eu não sabia exatamente o que eu ia fazer na minha vida. Eu só trabalhava para ganhar dinheiro, para poder me sustentar, mas eu não estava conectada com a minha missão, eu não estava conectada com o meu propósito. Aquilo foi uma grande oportunidade de eu conectar corpo, mente e espírito de uma única vez. E eu perceber que eu estava vivendo o sonho dos outros, vivendo a vida que era boa para todo mundo,
exceto para mim. E aqui, quando nós temos questões de dores de cabeça, de enxaquecas, tensionamentos no crânio, na nossa cervical, nós estamos aqui conectados com algo que vem antes de nós aqui, que é a nossa conexão com alguns movimentos de não perdoarmos, de não liberarmos emoções e sentimentos que estão conectados com algo que a gente julga, que a gente olha e vê, com os nossos julgamentos. Então, aqui no chakra da fronte, né, bem no centro da nossa testa, aqui entre as nossas sobrancelhas, nós temos aqui os movimentos de perdão, de liberação, de nos permitirmos olhar sem vendas, sem nem nada que bloqueie a nossa visão, como o nosso desejo, por exemplo, de que as coisas sejam assim ou assado, né? E no topo da nossa cabeça, aqui na região bem central, quando eu faço uma coroa entre as minhas orelhas, né, a pontinha da minha orelha e o topo da minha cabeça, aonde a gente tem uma leve depressãozinha aqui no crânio, nós temos a integração do todo. Então, quando nós conseguimos bombear o ar de lá da base até o topo, nós temos aqui a integração de todas as partes, de todos os vórtices do meu corpo. Conseguem perceber por essa imagem? Vocês já tinham visto essa imagem? Então, observem que essas cores, tá vendo que parecem pétalas aqui no topo da minha cabeça? Elas se conectam com cada uma dessas cores: sabedoria, criatividade, satisfação, segurança, coletividade, perdão, integração, todas elas no topo da minha cabeça. Todas elas fazem, por exemplo, a coletividade, ela está aqui no meu lado direito do cérebro e ela vem até embaixo do meu lado esquerdo do corpo, certo? Conectando lá com a base. O lado direito, o lado esquerdo, conectando, desculpe, o lado direito, aqui ele está de costa, né? Aqui de frente, olhando para cá, nós temos aqui, então, a conexão com o nosso lado direito. Sim, correto. Lado esquerdo, lado direito. E que essas cores também se integram na palma das nossas mãos. Também, não é possível ver aqui, mas também na planta dos nossos pés. Então, quando nós temos questões nas nossas mãos, nós temos que observar muito isso, dores, tensionamentos, endurecimento das nossas articulações, nós podemos aqui buscar um mapa que mostra para a gente como é que nós estamos respirando, fluindo cada um dos nossos plexos, cada um dos nossos chakras. Essa imagem, gente, ela é um guia, ela é um mapa, é uma possibilidade de vocês poderem fazer uma autoavaliação. E tá, Josi, me fala o que isso tem a ver com o meu empreender? O empreendedor, ele precisa ter um mapa de si mesmo o tempo todo. Por quê? Porque não há ninguém que vá dizer para ele qual é o próximo passo que ele vai dar. Ele tem que estar com o seu maior guia, que é o próprio corpo, o próprio senso, a própria percepção corpórea muito bem afiada. E é por isso que esse programa é tão interessante, porque ele vai trazer subsídios para vocês ao longo de toda a jornada de autoconhecimento, que não é só o autoconhecimento de livros, de uma série de coisas que está escrito e que qualquer um pode ler, mas de vocês praticarem conscientemente coisas que parecem muito simples, mas que, se sistematizadas na vida de vocês, elas vão ser a porta diária de uma maior consciência de que, opa, para aí, não é por aqui. Porque não tem outra pessoa que vá dizer para vocês, olha, Josi, não é por aqui. Você sente no peito, você sente a dor na cabeça, você sente que algo ali, a visão está turva, eu não consigo ver com clareza. Quem esteve no encontro da Beta na segunda-feira, ela trouxe muito clareza, decisão
e velocidade. Não foi essa tríade? Pois bem, a clareza começa aqui, no meu acordar, em abrir os olhos, respirar, oxigenar, trazer conscientemente potência, movimento para dentro do meu corpo, para dentro do meu cérebro, para que eu possa raciocinar, para que eu possa ter ali clareza, criatividade, todas essas forças que estão aqui conectadas com o meu corpo, com o meu espírito e que fazem a conexão desses três corpos principais: corpo, mente e espírito. E eu precisei decidir ficar saudável depois desse evento, aonde ali eu tive um colapso fisiológico. E respirar foi o primeiro dos aprendizados que eu tive, que eu compartilho aqui com vocês. E que eu lembro que a Nilmara compartilhou isso com vocês também no nosso primeiro encontro. E respirar é tão simples, não é? Mas é isso que mantém a nossa tríade da transformação ativa. Porque esse E aqui, vocês podem ler ele como energia, como espírito, como eu. Esse eu sou maior, que está aqui no topo de tudo, que está aqui na conexão com tudo aquilo que eu recebo intuitivamente e que circula dentro de mim. Essa é a nossa conexão com o todo. E esse eu maior, quando ele está fora do seu curso, quando ele está indo para um lugar de perder-se da sua essência, e você também pode ler esse E como essência, e que é assim, ó, descensional, ou seja, ele age em nós e que depois eu fui realmente compreender que tudo aquilo que estava acontecendo comigo era uma grande oportunidade de eu me conectar novamente com a minha essência, de eu buscar o meu caminho, de ser quem eu sou, de viver quem eu sou e de entregar para o mundo tudo aquilo que eu trago dentro de mim. O meu corpo e a minha mente começaram então a viver um fluxo de troca mais potentes. E que, em última análise, tudo isso aqui circula dentro de nós, corpo, mente e espírito, trabalhando juntos. Mas aqui o corpo e a mente saudáveis, equilibrados, harmônicos, para que a gente possa ter a conexão com o todo. Então, vocês já sabem que a nossa conexão entre corpo, mente e espírito, ela transita na respiração. E o segundo ponto que eu descobri dentro da minha trajetória foi a visualização. Então, no momento que eu estou ali no meu processo de conexão, onde eu sinto o meu corpo todo formigar, né? Parece que ele está ali vivo, né? Como se uma chama interna vibrando, entusiasmada para ver o que que aquele dia tem para mim. Eu visualizo conscientemente o que é que eu quero que aconteça. Então, eu posso ter uma lista de coisas que eu tenho para fazer naquele dia, como algo que é a linha mestra. E não adianta eu colocar 50 coisas, gente, porque não vai caber. Mas se eu colocar 3 objetivos naquele dia, eu tenho onde partir e eu tenho o próximo ponto. O que eu preciso fazer para esse primeiro ponto acontecer? Depois de chegar nesse ponto, o que eu preciso no segundo estágio ali, o que que eu preciso fazer? E assim eu vou terminar o meu dia mais satisfeita, mais consciente. E aquilo que eu não controlo, que eu não domino, aquilo que, por exemplo, é um cliente que vai fechar um contrato comigo, um cliente que está ali com um orçamento para tomar uma decisão, alguém que eu passei uma informação para decidir se vai ou não optar pelo meu tratamento ou por aquilo que eu vou trazer como um processo terapêutico, aquela pessoa que tem ali um trabalho que é um contrato ou um fechamento, algo que precise, eu vou vibrar para que eu tenha clareza de aceitação e de negociação, para que essa pessoa também tenha clareza, porque não basta conseguir as coisas à força. Nada pior do que eu trazer para a minha vida, para o meu dia a dia, alguém que não está preparado para aquilo que eu tenho para oferecer. Se eu vou contratar pessoas, nada melhor
né? Do que eu tenha pessoas que estejam na mesma vibração que eu. Então eu tenho que emanar isso, eu tenho que pulsar isso para fora para que as pessoas certas cheguem até mim no meu momento. Porque talvez a pior das sensações que a gente pode ter é de dizer, meu Deus, o que é que eu trouxe para a minha vida nesse momento? Alguém que está ali me pressionando, alguém que está ali me desrespeitando, alguém. E pode ter certeza, é porque no momento que eu me conectei a essa pessoa, eu estava vibrando essa energia. Eu não tinha consciência daquilo. E eu trouxe para perto de mim algo que me traz profundo tensionamento. Então, assim como eu faço o movimento de decidir trazer algo para perto de mim, com essa vibração eu também posso dizer, está aberta a porta para que tudo isso possa sair também. Então, isso é o fluxo que a gente diz perfeito de conexão. E o ponto que eu queria trazer aqui para vocês, antes de nós fazermos um primeiro movimento de conexão, de vibração, que é esse exercício que nós começamos com a respiração, e quando nós respiramos, nós nos iluminamos aqui, porque fótons, nêutrons, elétrons vão circular no nosso corpo e vão fazer vibrar essa pequena sementinha que nós temos aqui bem no centro da nossa cabeça, que é a glândula pineal. E eu acho que a Miriam, que é da área da saúde, aqui, que eu sei que é da área da saúde, ela deve saber a importância desse relógio do corpo, porque a pineal, essa sementinha que está ali, na verdade, ela é um cristal, né? Ela é a nossa glândula que organiza todos os nossos hormônios, que organiza todo o fluxo energético. Ela diz, ajuda a gente a perceber se é dia, se é noite, se está frio ou se está quente. Ela é um ponto sensório do nosso corpo. Quando nós estamos respirando, quando nós estamos meditando, quando nós estamos visualizando, essa é o grande farol que conecta todos os nossos corpos, da base ao topo. Agora eu vou parar de compartilhar a tela e eu vou separar vocês em salas para que vocês possam compartilhar a cada duas pessoas, né? Que vocês possam fazer uma troca de 2 minutinhos para que vocês possam trocar informação sobre essas sensações que vocês sentem no corpo, vibrações que vocês sentem, que às vezes a gente não compartilha, a gente não fala para ninguém que a gente está sentindo, né? Que a gente está vibrando, que a gente está com algo que está ali parado no nosso corpo. Mas antes, nós vamos fazer uma pequena introspecção. Então, fechem os olhos, comecem lembrando. Oi, pode falar? Alguém queria falar alguma coisa? Não? Então, fechem os olhos. Já sabem a respiração. Solte o ar primeiro pela boca. Abre espaço. Feche os olhos. Abre espaço. Feche os olhos. Abra espaço. Solte o ar. Enche o peito de ar. Segure 1, 2, 3, 4. Nós vamos soltar o ar imediatamente, sem fazer a respiração quadrada, nós acelerarmos aqui o movimento do nosso corpo. Enche o peito de ar. E solta. Perceba a energia chegando lá da base. Visualize a conexão dos seus pés com o chão nesse momento. Experimente. Aquiete o seu corpo. Tire movimento. Solte. Perceba que você traz agitações nesse momento. Libere essa agitação que está no seu corpo.
Permita-se fechar os olhos. Permita-se esse instante de conexão com o seu corpo. Fique imóvel nesse instante. Perceba que tem uma base no seu corpo. Não queira pensar em nada. Não queira absolutamente nada nesse momento. Não peça nada. Apenas sinta o seu corpo. E vá soltando cada fibra. Corpo, mente, espírito. Imóveis dentro desse instante. Sem desejar, sem pedir. Sem necessitar de nada mais, porque nada falta. Absolutamente nada falta para mim nesse momento. Mentalmente, diga: nada me falta nesse momento. Eu estou aqui, vivo. Eu estou aqui, disponível para mim mesmo. Eu estou disponível para sentir o meu corpo, para reverberar a energia. Solte os braços. Solte os braços, use o encosto da cadeira que você está e permita-se esse movimento de imobilidade. Estar imóvel é permitir o movimento energético do seu corpo e a percepção das suas partes, da base até o topo. Você me escuta, você percebe, mesmo de olhos fechados, a conexão entre nós. A conexão entre si mesmo. Solte o ar. E perceba intimamente que todo o seu corpo quer fluir nesse momento. Então sinta o topo da cabeça, traga a atenção para o centro da sua testa, entre as suas sobrancelhas. Deixe aberto o espaço da tela mental. E perceba que há um espaço dentro de você, pronto, aberto, disponível para você pensar, refletir. E talvez você possa dizer nesse momento: muito obrigada, meu corpo. Eu tenho consciência de ti. Muito obrigada, minha mente. Eu tenho consciência de ti. Há espaço para você. Muito obrigada, meu corpo. Eu tenho espaço de fluir o meu espírito, de deixar a minha intuição aflorar, porque há espaço dentro de ti. Solte o ar agora com força. Movimente os ombros. Solte o corpo. Libera a energia através da vocalização do ar. Veja que vem, às vezes, até um bocejo. O bocejo é o sinal de que eu estou oxigenando, abrindo mais espaço dentro do meu cérebro para oxigenar. Espreguiça, solta. E agora eu vou separar vocês em salas, tá? De 2 em 2, para que vocês possam comentar com quem sair com vocês, tá? Nós estamos em quantas hoje? 16 contigo, Josi. Acho que pode me tirar e aí eu fico, eu e tu, Fica e comigo depois aqui, tu fica comigo resto. aqui, tá? Lari fica comigo. E eu vou, então nós estamos em 15, Não, daí vai ser 14. 14, então 7 salas, né?
Então, eu quero que vocês comentem entre si, anotem o que nesse momento veio enquanto vocês estavam meditando, se você sentiu agitação no corpo, se você sentiu impaciência, e é muito importante que a gente seja sincero consigo mesmo e dividir isso com o outro é um gesto de vulnerabilidade, de dizer, nossa, isso é tão difícil para mim, eu não consigo ficar parada, parece que quando eu tenho que respirar começa a vir um monte de listas, vir um monte de coisas, de pensamentos, do que eu tenho que fazer, parece que eu estou perdendo tempo, sabe? Quando eu estou aqui parada, respirando, quando eu não posso fazer nada, ou quando eu não quero fazer nada, eu me sinto perturbada. Compartilhe com o outro, 2 minutinhos, tá? E eu vou separar vocês aqui em salas, e eu queria que você, primeiro, se apresentasse para a pessoa, né? Dissesse qual é o seu trabalho, qual é a sua atividade, para que o outro visse esse espaço seu de vulnerabilidade, tá? Então, eu vou colocar aqui o número de salas. Vocês vão ser separadas, tá? Então, podem ir, acho que é só apertar, né, Lari, aqui, abrir e vocês vão saindo daqui da tela, tá? Vão se encontrando. Eu digo que sempre é certo, né? Quem cai com quem. Você fica aqui comigo, Lari. Sim. Algumas ainda não saíram. Aceitem, deem um joinha aí para poderem sair da tela. Bianca? Foi. Foi. A minha conexão tá bem ruim, daí eu fecho o vídeo e volto, fecho o vídeo e volto. E aí, como é que tá? Borboletas na barriga? Ah, sim, peraí, agora eu tenho que eu tenho que pausar aqui. Como é que eu faço para pausar? Agora elas vão voltando assim devagarinho, Lari? Sim, elas têm que apertar lá ou dá 60 segundos e vem. Ah, tá. Automático daí. Uhum. Coisa boa, a gente aprendeu uma coisa nova. Nossa, eu sempre quis fazer as telas, não é? De levar elas para um espaço onde elas pudessem, Tu apertou ali para retornar. sim, Tá, close all rooms. É isso, né? isso. Pronto. Mas elas já tinham que ter voltado. Ah, então Ah, vou. viu? Agora foi. Pronto. Ah, Ah, ela 2 minutos é muito pouco, Jogo. do nada eu fui cortada. A gente queria mais tempo, Jus. muito pouco tempo. Calma que ainda tem Eu mais ia uma sala hoje, hein? Olha elas voltando aqui, gente. Que máximo. Deu tempo? Não, olha, se transforma. Não, gente, transforma. Vocês se transformam quando vocês interagem. Uhum. Isso é a coisa mais bonita de ver, viu? Eu tô aqui, ó, eu já tô pedindo autorização para vocês aqui, ó, porque é muito impressionante o sorriso que vocês, primeiro um aspecto de tensão antes de entrar na sala e vocês voltam relaxadas assim. Quem é que vai começar aqui a compartilhar o que é que percebeu com essa interação de vulnerabilidade, do que é difícil para o outro quando precisa parar para respirar, para meditar. Gente, isso que a gente fez é uma meditação, tá? Pode ser 1 minuto, pode ser 2. Esse processo que a gente fez ali, simples assim, para o corpo. Josi, para o corpo, não se mexe, né? Não pensa, não queira nada, não pense em nada, não reze, não para preparar o seu corpo para absorver uma leitura, para absorver uma passagem, às vezes, da Bíblia, para ler um livro, sabe, gente, uma página de um livro que eu estou lendo, se eu não estiver conectada, não serve para nada. Eu não dou lugar para isso dentro de mim. Então, quem vai ser a primeira? E agora eu estou curiosa para saber quem vai ser a primeira que vai abrir aí
o microfone para contar qual foi a percepção que dividiu com a colega. Diga quem é que você foi com o colega e me conte qual foi a percepção de vocês. Pode ser eu, sabe por quê? Porque eu não dividi com ninguém, eu estava sozinha na sala, Foi isso para você, sim, Miriam? não tinha A gente ninguém. ficou com Mas três. tudo bem, é um exercício que eu vou dizer foi bom para mim também, porque eu fiquei sozinha com o meu corpo, né? Entendeu? É muito difícil isso. É. Para mim, né? O meu corpo está sempre funcionando e a minha mente sempre pensando. Então, assim, foi um exercício diferente porque eu tive que me conectar, porque eu noto que eu sou muito automática. Então, assim, eu nunca me dava conta da existência do meu corpo, vamos dizer assim, né? E eu me dei conta, apesar de eu fazer o meu devocional diário, fazer as minhas orações, eu estou fazendo com a mente. Só com a minha, assim, sabe, só no automático. Então, eu me dei conta que o meu corpo precisa sintonizar com a minha mente. Eu não estava fazendo isso. Então, eu acho que foi providencial novamente. O primeiro dia foi microfone. Agora, outra vez, agora eu fico sozinha. Eu estou precisando me conectar comigo mesma, sabe? Eu acho que essa foi a intenção, com Uau! certeza. Não, é o que eu falo. Tá? A separação de salas, ela é sempre do jeito que é e a gente não escolhe, né? É Exato. o sistema que faz. Mas Miriam, muito interessante isso, muito bacana que você trouxe a palavra sintonizar. Gente, anotem essa palavra, é a minha palavra, tá? Eu vou já anotar aqui, porque eu tô trazendo aqui essa palavra para o meu dia de hoje. Sintonizar, essa é modular ali o silêncio, a fala. Uau, gente, aqui, ó. Miriam, show de bola que você trouxe para nós, que rico isso. E agora? Agora que a gente já tem a palavra sintonizar, né? Essa é modular, sintonizar, equalizar, dar voz para o próprio corpo para sair do automático. Sintonizar para sair do automático. Obrigada, Miriam. Obrigada. Quem é que vem agora? Vamos ver o que mais aconteceu, que agora eu estou muito curiosa. Agora eu vou falar, então. Vai, Tati, lá. Olha só, minha mente acho que é meio acelerada, né? Eu pensei, acho que eu vou cair com a Miriam de novo, porque na última aula a gente pensou as mesmas coisas, sentiu as mesmas coisas, pensei, acho que eu vou cair com a Miriam, porque a gente é meio acelerada e bem parecida mesmo. Quem cair com a Solange, que a gente não tinha tido contato ainda, e eu falei pra ela que legal, esse programa são trocas que a gente faz, né? E realmente a gente cai com quem a gente precisa. E eu disse para ela que, como a minha mente é acelerada, eu estava tentando me concentrar no barulho do som dos passarinhos aqui na rua e no ar-condicionado para eu não sair e começar a pensar. E daí ela me ensinou uma técnica para fazer que ela aprendeu no Reiki. Então, pronto, já deu, ó, já aprendi muito. Mas é Exatamente. muito difícil, né? Essas trocas entre nós aqui não tem outra. Porque a gente pode, às vezes, fazer um curso, né? Fazer uma mentoria é muito diferente de fazer um curso. O curso vai lá, o professor vai lá e tchac, 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 ele, assim, ó, toca ali conteúdo, né? E a gente não tem esse tempo de trocar e de aprender com todo mundo que está aqui, porque são todas mulheres muito potentes, gente. Esse é o maior recurso que nós temos, somos nós mesmos. Porque cada uma de vocês é uma fonte inesgotável de potência, de conhecimento, de amor, de energia. E aí foram vocês as duas. Quem foi que fez o trio? Quem foi o trio? Ah, tinha que ser com a Marilu. Olha lá, Marilu, Giovanna e quem mais? E a Foi a Mari? Mari. Por isso que a Miriam ficou sozinha, eu acho, porque nós três nós ficamos olhando assim na dupla. E eu falei, Nós somos três. Gente, que coisa incrível. E aí, como é que Ainda foi falamos. vocês, Ainda mulheres? falamos, era para ser. Vamos lá que era para ser assim. ai, eu não vou falar, eu acho, porque na verdade eu falei quase o tempo todo, e a Marilu nem conseguiu falar, acho que é a Marilu que vai falar, porque a Gil e eu estávamos muito parecidas, assim, de no início a gente não ter se conectado, né? E depois, sim, o que que mostra isso, né, para mim também, acho que a Gil também pensa assim, que às vezes a gente tem que parar mais vezes, a gente pensa, vamos fazer uma vez a expressão, tá tudo resolvido. Não, às vezes a gente precisa mais, porque quando tu começou a aula, eu não estava conseguindo me conectar aqui.
Quando a gente fez a segunda vez, nossa, eu senti meu corpo totalmente diferente, muito conectado. E quando entrei no grupo foi muito legal, porque realmente, como tu falou, assim, nossa, não sei, é inexplicável, assim, a sensação e essa energia que mesmo nas telas está transcendendo aqui. Sim, esse é o ponto, Mari. Primeiro, a gente tem o conhecimento. Então, vocês tiveram no primeiro momento o conhecimento. Olha, isso existe, você pode usar isso como recurso e vamos experimentar então agora sabendo por que é que eu vou fazer. Sabe por quê? Porque a nossa mente, que está cheia de esquemas, que está cheia de pontos de vista, ela fica ali buscando, ai, mas eu estou perdendo tempo, ai, meu Deus, mas a hora está passando, eu tenho que fazer tal coisa, as listas vindo, e eu não deixo o meu corpo fluir, eu não abro esse espaço, 2 minutinhos, o nosso processo ali de introspecção, ele não foi mais do que um minuto, sabe? Mas aí, como vocês já tinham o conhecimento, como vocês já sabiam que aquilo tinha um serviço, servia para tal coisa, aí a mente de vocês permitiu que vocês fizessem de uma forma mais completa. Conseguem compreender isso? Então, a nossa mente precisa de explicações. Ela está sempre buscando explicações. Marilu, e aí, como foi para você encontrar a Giovana? Vocês acham que não tinham se encontrado ainda Não, em não, grupo, não, né? ainda não. E a Giovana é a nossa mais jovem aqui dentro da mentoria, não é? Como é que foi, Marilu e Giovana? Eu quero ouvir vocês. É que foi muito rápido, né? O tempo. Sim, Mas assim, ó, ouvindo ali as gurias, né? uhum. Elas realmente vieram com a mesma sensação, mente agitada, e essa consciência de que tem que calmar, de que precisa se conectar, né? Usando ali a palavra da Miriam, precisa sintonizar, né? Então, assim, o que eu comecei a falar para elas, né, que hoje para mim foi mais tranquilo, porque eu já havia feito isso quando eu acordei. Eu coloquei 10 minutinhos o celular para despertar, antes das 6, né? E é um momento ali que eu fico. Aí depois que eu levanto, que eu vou fazer as minhas orações. Mas aquele momento ali é exatamente o respirar, o agradecer, o visualizar, o imaginar. Hoje eu consigo fazer. E daí era o detalhezinho, né, que eu ia dizer para as gurias ali. Há anos atrás, eu tinha vontade de sair correndo quando tinha que fazer essas atividades, de tão agitada que eu estava. Então, assim, ó, é um processo. Tu não vai fazer uma, duas, três vezes e tu vai já conseguir. É aos poucos. E é aquele, eu sinto, né, gurias, que é nós nos permitir, nos acolher, que tá certo, é algo novo, é algo diferente, é algo que o nosso corpo, a nossa mente não está acostumada a fazer. Então, esse 1 minutinho, para muitas pessoas, é uma eternidade, né? Mas não adianta a gente querer começar, né, Josi, com 5, 10, Ué, 15 gente, minutos, começar com meia né? hora de meditação é tipo um inferno, ninguém Não, não tem, né? Então, fica assim, mais ó, irritada do que. É, então, assim, ó, várias vezes eu passei tentando nesses processos e nada dava certo. Até que um dia eu pensei, não, eu vou fazer o meu tempo. E o meu tempo vai ser pequenininho para mim poder começar. Perfeito. Então, assim, ó, isso é muito importante, né? E isso que a Miriam falou também, da gente viver no automático, né? E a gente sabe tudo que está fazendo, mas a gente não se permite sentir o corpo, né? Gente. E no momento em que a gente começa a se permitir, que a gente começa, a gente percebe quando a nossa mente está começando a ficar agitada, quando a gente está se perdendo e a gente consegue voltar. É E, uma respiração, duas respirações, né? E tu e já vem o está ali centramento. mais centrada, né? Porque o Para recurso está seguir. ali. É, E é Gi, isso. conta para nós, Gi. Sabe que uma coisa que eu tinha muita dificuldade era de fazer respiração, né? E aí eu tava umas 2 semanas querendo começar a meditar, daí eu comecei a procrastinar isso. E ontem uma moça me passou um exercício de Ho'oponopono. E eu fiz ontem de noite antes de dormir. Mas o meu corpo, ele começa a formigar de nervoso
que eu não consigo ficar parada, né? E aí, hoje de manhã, quando fez a primeira, eu não consegui fazer assim, mas não me conectei muito. Na segunda vez, eu comecei a falar assim, meu Deus, que vontade de me espreguiçar. Meu Deus do céu, que vontade de me espreguiçar. E aí eu falei assim, não, espera um pouco, que agora a gente vai respirar. Uma coisa de cada vez. E eu viajei. Eu até esqueci o que tinha que fazer. Eu viajei. Eu até falei para as gurias, eu acordei que tu falando assim, podem se espreguiçar. Aí eu me espreguicei. Foi muito bom. Isso é um sintoma, vamos lá, né? Isso é um sintoma de que você sintonizou. Tudo no nosso corpo é sintoma. Dor é sintoma de colapso, de apertamento, de contração. Dor é sintoma, né? Então, quando nós não estamos bem fisicamente, quando nós não conseguimos parar, é sintoma de que nós estamos num processo de automatismo. Para, respira, sintoniza. Miriam, a palavra vai ficar. Sintoniza, regula e vai para o próximo estágio, sabe? Então, aí fica mais fácil também da gente visualizar, porque aí eu ordeno a minha mente e aí eu posso ir para o meu acelerar ao máximo, viu, Tátila? Pode acelerar ao máximo. Eu queria ouvir as pessoas que eu pouco conheço, a Tabata, a Ju, né, super nova aqui no nosso grupo. Quem foi que saiu com a Tabata e com a Ju? Acho que fui eu, Quem? com a Júlia, né? Fui eu, Carol. Isso. E como foi para vocês, Júlia e Carol? Foi bem legal, faltou tempo para falar. Do nada eu fui cortada. Faz 2 minutinhos. Mas foi bem bom. A Júlia estava explicando, né, que achei bem legal, ela é instrutora de yoga e advogada. E dela falou da experiência dela, eu falei sobre a minha. Daí também estava comentando com a Júlia ali que eu comentei contigo, né, Joyce, numa outra oportunidade que a gente teve junto. Eu começo a fazer a respiração, eu tenho uma sensação de estar girando. Daí, a depender da profundidade da concentração ali, é aquilo que eu relatei para a Josi no outro momento. Eu tô torta, eu tô sentada, tipo, mesmo onde é que eu tô, porque a sensação que eu tava, tipo, meio pendendo, assim. Então, eu não tenho hábito, e entendo que eu preciso implementar esse hábito, porque a gente sente no corpo, né? É um negócio que não tem como negar. E é sempre muito gostoso, assim, o pós, né? É 1 minutinho, 2 minutinhos e é muito revigorante, assim. Para mim foi isso. Vai lá, Júlia. Gente, desculpa a voz, que minha voz não tá muito boa desde aqui. Mas eu e a Carol, a gente estava conversando, né? A gente tem a ciência dos benefícios, né? Tem a consciência de como praticar, mas às vezes a gente entra num fluxo e acaba não praticando, né? E mesmo sabendo de todos os benefícios que pode nos causar. E que nem eu comentei com ela, eu falei, eu adoro praticar respiração quando eu dou aula de yoga. Mas daí no dia a dia eu esqueço de praticar comigo mesma, sabe? Porque daí eu entro no fluxo advogada e acabo esquecendo de introduzir na minha rotina, sabe? E para mim me dá uma sensação muito boa de centramento mesmo. E que nem eu falei, eu fui percebendo assim, as minhas mãos esquentavam muito, muito. E tu começa a ter mais, percebe que tu começa a ficar mais conectada contigo, assim, sabe? Um momento de parar, de ficar analisando a tua respiração e tentar fugir do resto. Um momento que tu te centra, parece que quando tu vem de volta, parece que tu tá diferente, assim, parece que tu consegue estar mais centrada de fato. É bem o que tu disse, a gente acha que é uma perda de tempo, pensar, mas tem esse compromisso, esse compromisso. E se eu parar 2 minutos, eu não vou conseguir dar conta do resto. Mas talvez é isso que precisa para dar conta do resto, né? Para a gente poder centrar mesmo, porque
a gente acaba querendo dar conta e acaba entrando num fluxo de correria e às vezes não está nem prestando atenção mais nem no que está fazendo. Então precisa desse centramento para conseguir de fato estar focado e dar conta. E eu percebo que às vezes eu acabo esquecendo de aplicar isso que eu aprendi, né? Mas que nem falam, santo de casa não faz milagre nem pra gente mesmo, às vezes, né? E eu percebo como faria a diferença. Então é algo que veio assim para Júlia, te atenta e aplica, porque tu sabe o que tem que fazer, sabe? Nada é por acaso, Júlia, estamos juntos. Júlia Solange, sim, querida, sem problema, tá? Se você puder depois assistir o finalzinho, a gente vai ter mais um conteúdo aí para o final. Então, Solange, um beijo, sucesso aí aqui em São Paulo, né? Porque aí estamos mais próximas. E dizer para vocês que esse centramento, né, que a Júlia disse que ela consegue chegar, esse centramento é o que dá o estado de presença. Sem presença, nós não assimilamos aquilo que é necessário. Se a gente está ensinando ou aprendendo, e sempre que nós estamos ensinando, também estamos aprendendo, o estado de presença nos dá maior efetividade no nosso processo decisório. E quando eu estou empreendendo, cada detalhe conta. Cada minuto conta no dia. Por quê? Porque você está ali construindo algo a partir de si mesma. Então, se você não está em presença, você está fazendo as coisas inconscientemente. Você está fazendo uma compra que não precisa, você está ali investindo em algo que naquele momento não é o foco, não é prioritário. Você entendeu? Então, esse é o processo. Estar em presença é o que a gente busca aqui. Né? E entender que quando o corpo sinaliza, quando o corpo contrai, quando o corpo mostra que algo ali não tá legal, o nosso corpo é o nosso veículo. Ele é o nosso maior instrumento de percepção. Então, esse é um ponto muito importante que a Júlia e a Carol trazem. E a Carol trouxe, parece que eu tô torta, sim, desalinhada. E isso não devemos nos sentir mal por isso. A gente usa isso para perceber que se eu aumento esses momentos de introspecção e de centramento, eu vou me autoalinhar. Para isso servem os processos meditativos, o yoga, a atividade física, que a gente vai forçar ali a respiração e eu vou nortear o meu corpo a partir dali. A Tami, foi com quem, Tami? Tamarine. Eu fui com a Tabata. Como foi para vocês, gurias? Foi pouco tempo, a gente conseguiu falar pouco, mas ela relatou que ela sentiu uma sensação de relaxamento, que correria do dia a dia ela não consegue parar para fazer, né? Então ela sentiu um relaxamento. Eu já tenho o hábito de fazer, eu faço todo dia antes de levantar mesmo da cama, eu já faço acordando o meu corpo, eu falo com o meu corpo, converso com ele, pergunto o que você quer para a gente ter um dia grandioso, faço mantra e aí sim eu começo meu dia. Então, para mim, essa meditação de respirar, de fazer, de conversar com o corpo, eu já tenho esse hábito. No começo era muito difícil, eu não conseguia me concentrar, eu tinha vários pensamentos dispersados. Mas agora é mais tranquilo, eu já tenho a sensação de relaxamento mesmo, eu me conecto mesmo com o meu corpo. E isso é muito bom. Eu consigo Como isso é. perceber, eu consigo perceber, às vezes, coisas erradas que tá no meu corpo fazendo essa meditação. Tabata. É uma forma da gente se conectar, né, com o nosso corpo, que a gente, às vezes, que nem as outras colegas falaram, eu principalmente, tô sempre muito no automático, vivendo, vou indo, só que a gente, às vezes, não para, né, pensar e não, chega, vamos respirar, vamos se concentrar, vamos se conectar com o nosso corpo, no nosso corpo, porque isso é essencial, assim, até para a gente se desligar do resto das coisas, né, das preocupações do dia a dia e se conectar com a gente mesmo, sabe? Então, eu sei que isso é muito importante, mas às vezes é só criar um costume, sabe? É questão de concentração também. Às vezes estou tentando ali, aí 500 mil vozes, assim, pensando e pensando,
mas isso eu acho muito importante. Então, a gente ter esse tempo para nós, para a gente se conectar, se autoconhecer, pensar, né, em tudo que a gente vem vivendo e para a gente também prosperar pro dia, pros próximos dias e tudo mais, sabe? Sim. Quem foi com a Marilene? Bianca e Marilene, como foi para vocês? A gente já se conhece, né? Então aí já até estava precisando conversar algumas coisas. Geralmente, e realmente era sobre isso, assim, de esse tempo de manhã cedo, eu precisar, para mim, até assim, eu não tenho uma sistemática, assim, mas de uma forma ou outra eu estou sempre em estado de meditação, assim, sempre que posso, né? E então essa busca interna, assim, esse voltar para si é uma coisa assim muito importante, assim. Eu acho que eu tenho que fazer até para botar os limites com as outras pessoas, né, de fora. Então, Limite. Uhum. é, Anotem, hein? Isso é importante para colocar os limites com quem está do lado de fora. Preciosa essa informação aqui, Marilene. Preciosa, colocar os limites com quem está de fora. Eu sei como é que eu estou por dentro, então se eu não estou muito bem, por que é que eu vou me expor a uma reunião difícil, a uma conversa difícil com alguém naquele dia? Olha que luxo essa informação que a Marilene trouxe para a gente, gente. é Eu justamente a posso decidir, necessidade. né? É sobre decidir. Nós estamos aqui falando sobre decidir. Se eu sei como eu estou naquele dia, naquele momento, pode ser que eu esteja de TPM, pode ser que eu esteja com o cão no corpo, não é? E aí eu simplesmente posso decidir. Hoje não é um bom dia para eu fazer essa reunião. Eu posso criar um outro espaço, um outro momento, não é? Pode falar, Mari. Não, eu acho que é mais ou menos isso. Não, é a Mari que levantou a mão ali. Ah, tá. Na verdade, é bem rapidinho, só contribuir com o que a Marilene falou, é que aqui tá, desculpa que tá um barulho que eu tô fazendo reforma na minha casa aqui, porque eu até mudei de lugar. Assim, ó, o que tu falou do limite, nossa, eu tô trabalhando muito isso, sabe por quê? Porque como eu vim do mundo corporativo, né, Josi, tu sabe também, quem trabalhou, é um mundo totalmente frenético. Ai, acho que vocês não vão me ouvir. E aí a gente não consegue dar limites muitas vezes. E agora eu estou trabalhando muito isso, essa coisa de dar limites para mim, dizer não, né? E como isso é difícil, porque durante 35 anos eu tive que sempre dizer sim para tudo. Não interessa se tu tá bem, não tá bem, a reunião tem que acontecer, as coisas têm que acontecer, a performance tem que ser a melhor. Então a gente vive nesse mundo e de repente a gente quer se dar, né, o direito de não ser mais assim quando a gente começa até a adoecer. Então, quando tu fala do limite, nossa, para mim é tudo que eu estou trabalhando muito em mim. Obrigada por reforçar isso, Marilene. Perfeito, né? Bianca, agora Bianca, falta a Paty e a Andrea. Então, é um treinamento, né? Eu antes também vim do corporativo, Mari, e não tinha essa de parar 15 minutos para respirar. Parar 15 minutos para ir na natureza e me centrar, porque era coisa de louco fazer isso. Tem que ter reunião e tinha muitas obrigações que eu não precisava. Hoje eu percebo que quando eu estou muito no automático, com muitas coisas para fazer, eu paro um segundo e respiro 3 vezes, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Então, isso me faz voltar para o meu corpo. Porque às vezes a nossa alma foge mesmo. A gente está fazendo tanta coisa que a alma foge do corpo. E isso, a gente vai falar mais sobre isso depois. Mas é como se a gente estivesse tão no automático, tão na mente, que a alma foge, que ela pensa assim, ó, eu não estou sendo usada agora, né? Então, e quando a gente respira, é como se a gente integrasse tudo. Então, sentir no corpo é ficar saudável. Porque quando a gente está sentindo o nosso corpo, a gente dá espaço nas células, e as células começam a ficar cada vez mais saudáveis mesmo, né? A doença vai embora. E isso é muito forte, assim. Mas é um treinamento. Para mim, foi muito difícil. Hoje eu não tenho um ritual, tipo, eu sou o contrário da Júlia, eu sou mais parecida com a Marilene, do tipo, eu não paro para respirar. Eu tô no automático, deu.
Opa, peraí, respira, deu, vai de novo, sabe? Mas isso me ajuda muito, muito, muito. Então, assim, eu não tenho um ritual, um momento de respiração. São muitos momentos durante o dia, que foi um treinamento, assim, e me ajuda muito, muito. Hoje eu percebo a luz vindo do meu coronário e entrando dentro do meu corpo e expandindo para cada célula, que é um processo de visualização, né? E, e aterramento. E Então, vocês vão colocar as aprender raízes. com a Bianca, que vocês Vamos aprender. expansão. Olha, tá vendo que cada mentora vai trazer um andar aqui de conhecimento, né? E vocês vão ver que à medida que nós vamos indo, né, nos meses, nós vamos aprofundando isso. Sabe por quê? Porque o que é que raios que isso tem, né, com o empreender? Gente, o nosso corpo é um veículo, é com ele que a gente vai, né? Exatamente, a gente precisa estar nesse estado de permissão, de presença, para poder tomar decisão. Isso, às vezes, uma decisão equivocada vai nos fazer dar uma baita de uma volta. Pati e Andréa, agora sim chegou a vez de vocês. Andrea, você quer falar? Não, pode falar primeiro. Tá bom. Estive com a Andrea, né? Conversamos um pouquinho. Para ela ainda é bem desafiador estar aí num lugar de presença, trazendo a respiração. Mas o que me chamou a atenção foi ela dizer, né? De perceber a tensão no corpo dela e que isso é um dos motivos que ela está participando do programa Raízes, para ela estar mais com ela, né? Que nada mais é do que todas nós falamos aqui, né? E eu disse para ela, mesmo eu tendo a prática da respiração, quando eu permito isso para o meu corpo, o quanto eu me sinto mais centrada. E aí vem a clareza, né, para tomada de decisões. E penso que tudo que nós conversamos aqui, as palavras que saíram, né, o sintonizar, o limite, o centramento, a atenção, o automático, mas o quanto a gente limita algo para nós mesmas. Então, esse é o olhar, porque a respiração, como a Josi trouxe, é algo tão sutil e ao mesmo tempo tão profundo que nos abre espaço, né, para uma clareza mental, para uma conexão da nossa tríade. E por que que a gente limita isso para a gente, né? Por que a gente se nega, né, esse prazer, né, de estar em contato, em companhia de si mesmo? E para você, Andrea, ouvir a Pati, como foi? Ah, foi muito bom, né? Que nem eu disse, eu tô sem o vídeo aqui que deu um probleminha no meu sistema. Mas assim, o que eu ouvi dela, né, foi muito bom, porque eu falei para ela assim que eu preciso me sintonizar e eu não tô conseguindo me sintonizar comigo mesmo. Então eu não consigo fazer essa parte. Aí ela me deixou mais leve, começou a conversar comigo, dizer como é que eu tinha que fazer, né? Me passou alguma coisa assim, e para mim poder entrar e conseguir. E aí ela não conseguiu falar muito dela, porque eu acabei falando de mim, e acho que o tempo parou e ela falou pouco. Exato. Bom, agora, depois de ouvir todas vocês, e esse espaço de vocês falarem é tão importante, eu vou finalizar, né? Eu vou concluir aqui, vou compartilhar, voltar a compartilhar aqui a minha tela, só para a gente finalizar aqui a nossa. Vejam se vocês conseguem ver que eu passo aqui. Conseguem ver? Sim? Então, o que nós temos aqui, né, de informação? Então, parece que o nosso lugar no mundo está no espaço do nosso corpo, no espaço da nossa família, no espaço na vida cotidiana e em conexão com o universo. Nós temos, através desse fenômeno que é respirar, algo tão simples, tão singelo, mas estamos aqui nesse espaço de conexão, né? E essa decisão tem a ver com os motivos de empreender, né? Por que é que eu decidi trilhar esse caminho sozinha? Por que que a Mari, a Patrícia, a Tátila resolveram não ser funcionárias, empregadas de alguém? Então, essa é uma pergunta que eu quero deixar para vocês nessa semana, entre hoje e o nosso próximo encontro. Quais foram as suas motivações? Eu gostaria que vocês parassem para fazer diariamente esse exercício de respiração,
tá? Então, tem uma tarefa aí para vocês, que vocês apliquem, né? Tentem aplicar diariamente, nós vamos saber, né, na próxima semana, se vocês conseguiram ampliar esse espaço de respiração no dia a dia de vocês, para ligar o corpo de vocês, e vocês conseguiram depois, nesse caderno que vocês estão escrevendo para a mentoria, quais são as minhas motivações para eu empreender? O que me motiva? Por quê? Porque no próximo encontro, gurias, nós vamos falar sobre crenças. Nós vamos trabalhar, quebrar essas crenças. Técnicas que a gente pode utilizar mentalmente, de conhecimento, de como é que a gente pode amplificar e dar força para os nossos motivos essenciais. E, eventualmente, perceber se, de repente, nós não temos motivações ainda desviadas, né? Qual o meu objetivo de empreender? O que eu busco com empreender? Porque se eu tiver clareza nisso, o meu foco começa a ficar mais afilado. E eu começo a me conhecer melhor. E eu começo a dar uma energia correta para isso de empreender. Então, nós vamos olhar para essas duas áreas aqui dentro do nosso próximo encontro. Eu estou aqui realmente trazendo aqui para vocês algo que o que é que nós vamos ver no nosso próximo encontro? Nós vamos olhar para todos esses sentimentos, essas emoções aqui que nós temos: vergonha, culpa, luto, medo, desejo, porque por todas essas razões eu posso decidir empreender, porque eu posso começar a empreender por raiva. É ou não é? Ah, eu não aceito mais esse tipo de coisa. E como é que eu vou distribuir, como eu estou na minha roda da vida, posicionada nesse espaço? Quais são as áreas que eu estou deficitária? Onde eu estou dando mais ênfase? Será que eu tenho como interagir com essas partes da minha vida? Será que eu tenho como olhar para isso e deixar tudo mais harmônico na minha vida? Porque às vezes eu necessito mais foco nas finanças, eu preciso conhecer mais sobre isso, e essa mentoria, esse projeto Raízes, ele vai atuar em cada uma dessas áreas, né? E é por isso que nós estamos nos conhecendo, saber quais são as nossas áreas dominantes, porque tão importante quanto saber o que nos move é saber o que nos paralisa. Então, o nosso próximo encontro vai falar sobre crenças, por quê? Porque, gente, as crenças, às vezes, que nós temos, e às vezes não são só crenças limitantes, são crenças bonitinhas, crenças boazinhas, crenças de todo mundo, fofinhas que a gente tem na nossa vida, que estão nos paralisando, que estão nos impedindo de ir para o lugar que nós devemos estar, e é o nosso lugar de fluxo. Então, eu convido a vocês a trabalhar sobre isso. Quais são as joias que eu estou trazendo para esse mundo? Porque essas joias, essa joia que cada uma de vocês representa nesse programa, e o que vocês compartilharam aqui são joias, né? Palavras como sintonizar, como criar o meu próprio limite para dizer até aqui você vai, até aqui eu vou, vai aumentar o estado de presença, e aí sim nós conseguimos chegar aonde nós precisamos. Eu sou, eu sinto, eu faço, eu amo, eu falo, eu vejo e eu entendo. E se eu estou com todas essas minhas palavras boas, porque todo mundo tem isso, então nós não temos falta alguma em nenhum momento da nossa vida. Recebam isso. Na próxima, nós vamos começar por essa imagem. Eu sou Josi Meirelles, mentora do programa Raízes, muito feliz de estar aqui. Eu sinto que nós ganhamos muito essa manhã. Eu ganhei muito, ganhei palavras incríveis, as quais eu vou usar no dia de hoje. Eu faço um bom uso do conhecimento que eu recebi nessa manhã. Eu amo estar aqui com vocês. Eu falo aquilo que eu aprendi. Eu vejo que nós estamos indo cada dia um pouco mais longe. E eu entendo que a partir daí eu consigo dominar a mim mesma, que é o único ponto
ponto que eu posso atuar na minha vida é sobre mim mesma. E tudo, a partir de mim, vem com alegria, facilidade e glória na minha vida. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Vou parar de compartilhar essa tela aqui. Dizer para vocês tenham um ótimo dia, que vocês possam vivenciar estados maravilhosos de presença com quem quer que vocês tenham encontros hoje. Apliquem esse simplesmente ouvir enquanto está ouvindo. Se você vai preparar uma comida, esteja em presença, apenas preparando a comida, observando o alimento, sentindo o cheiro das coisas. Se você tiver que dirigir, respire enquanto você está dirigindo, ao invés de ficar conferindo mensagens ou falando para alguém, dando ordens na sua vida. Esteja em presença. E foi realmente muito, muito, muito alegre estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Um grande beijo para vocês. E, eu vou colocar lá qual é a nossa tarefinha, qual é a motivação que você tem para empreender. E nós vamos olhar as crenças bem mais práticas, né? Então, estejam preparadas, anotem se vier ao longo da semana crenças que vocês costumam seguir para empreender, porque o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, vai ser para quebrar pedra. Não vai ser fofo, nada fofo, já vou avisando, tá? Não venha se você não estiver disposta a quebrar pedras, a quebrar barreiras, a romper barreiras no nosso próximo encontro, tá? Um grande beijo para vocês. Respirem para ligar o corpo, para desligar a noite antes de dormir. Respire para você entrar em presença com seu espírito e relaxar e descontrair. Um grande beijo. Tchau.